Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana regressamos ao Reino Unido, onde Rishi Sunak se tornou a terceira pessoa a ocupar o cargo de primeiro-ministro em 2 meses. Vamos também olhar para a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras que opõem Jair Bolsonaro a Lula da Silva. Como habitualmente, aqui na redação da Sábado, temos o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Vasco, direto ao assunto, Rishi Sunak é a pessoa ideal para enfrentar esta crise económica, instabilidade política que o Reino Unido atravessa? Ideal não sei se será, porque não me parece que haja ninguém ideal naquele partido conservador. Mas é seguramente alguém que é considerado, e sobretudo em relação à primeira-ministra anterior, que é considerada, aliás, a reação dos mercados, a estabilidade que se verificou depois de ser anunciado que seria ele o vencedor da contenda, indica isso. Acho que tem feito algumas coisas nos últimos dias interessantes, tem admitido erros, não é? E, portanto, claramente assume que o partido nos últimos tempos não fez tudo bem e, portanto, está disposto a corrigir o rumo, isso parece-me bastante positivo. E um dos seus focos é precisamente a união do partido e do país. Essa é a segunda coisa, o novo governo reflete isso. Ele manteve o Ministro das Finanças, mas manteve também a amiga, a Coffey, a amiga pessoal, a maior apoiante, a Liz Truss. Manteve ali algumas pessoas do Boris Yeltsin. Johnson, peço desculpa. Já disse isso a semana passada, não sei porque é que me foge. Boris foge sempre para o Yeltsin. Não, o Boris também tem um avô que é russo, uma coisa assim, deve ser por isso. E depois, acho que ele, neste momento, tem alguma boa vontade, isto é, as pessoas estão tão saturadas com a tragédia dos últimos meses que estão dispostas a dar-lhe o benefício da dúvida. Dito isso, ele de facto tem problemas muito sérios. Eu vi hoje estamos a gravar a quarta-feira, eu vi hoje o Question Period, quando pela primeira vez se apresentou ao Parlamento, e a coisa não foi fácil. Ele esteve bem, aliás, tem aquela experiência toda parlamentar. Mas toda, quer dizer, ele 7 anos. 2008, isso é alguma coisa que se faz. Não, mas é alguma coisa, quer dizer, não caiu ali. Sim, para padrões baixos, mas continua. Sim, é suficiente, mas achei que ele, de uma forma geral, esteve bem, até porque o líder do Labour não é grande coisa. Mas há ali algumas dificuldades, desde logo a Ministra do Interior. A Ministra do Interior, eu recordo aos ouvintes, que era a senhora Suella Braverman, que era Ministra do Anterior da Truss, mas depois demitiu-se porque, através do WhatsApp, aparentemente divulgou um documento, uma proposta confidencial, e ela foi recuperada. E foi recuperada porquê? Por razões políticas óbvias, porque ela esperava-se que apoiasse Johnson, daquela aula do Partido Conservador, e declarou o apoio a Sunak. E foi aí que Boris implodiu. Na prática, a candidatura no sábado implodiu em resultado desse apoio. Portanto, o que ali está é uma tentativa de segurar o partido, mas também... Ou uma manta de retalhos, se quiser. E já começas a ter os snipers, não é? Que estão nos backbenches, aqueles parlamentares que não estão no governo. Ontem já se via alguma crítica, portanto... Quer dizer, mas durante os próximos tempos, mas antes de aprofundarmos essa parte política e quase de intriga também que existe... Muita intriga. Rishi Sunak tem-se dito muitas coisas. Tem-se dito que é o mais novo primeiro-ministro em 2 séculos, tem-se dito que é o mais rico, tem-se dito também que é o primeiro indostânico, ou não branco também, se preferirmos, mas ele também tem algumas polémicas à volta dele, como o facto de a sua mulher ter optado pela manutenção do estatuto de não residente para efeitos fiscais, que lhe permitiram pagar menos impostos. Ele já justificou, como vamos ouvir agora. She's always followed all the rules, paid all the tax in the UK that is due and paid tax internationally on her international investments, but she recognises this goes beyond just following those rules, so she's decided to pay both UK and foreign taxes on her foreign investments, and I fully support her decision to do so. João, estamos a falar de um escândalo monstruoso que custaria o pescoço
em qualquer país civilizado. Porque nós estamos a falar de um indivíduo que fez a sua carreira na banca, onde fez fortuna, a trabalhar no banco Goldman Sachs e em fundos de investimentos, que pelo casamento se tornou um dos homens mais ricos do Reino Unido. A fortuna do casal está estimada em, para pormos em euros, cerca de 850 milhões de euros, segundo os cálculos feitos pelo Times nas suas listas. Só que, para recordar, a mulher dele, a Akshata Murthy, que é herdeira de uma fortuna na Índia, de uma empresa estamos a falar de uma indiana, fortuna absolutamente legítima. Nós estamos a falar de uma das grandes empresas de informação tecnológicas do mundo, que foi fundada, um dos sócios fundadores e dirigente, o CEO da empresa durante muitos anos foi o seu pai, a Infosys, e a pequena, o 0,98% que ela tem de participação acionista nesta empresa, garantem uma fortuna imensa. Agora, o que aconteceu? Superior à do rei. Superior à do rei, apesar de a fortuna da família real ser uma questão um pouco complexa quase de analisar, porque para além daquilo que há a parte do Estado, há a parte daquilo que são domínios pessoais de membros da família real, mas para todos os efeitos, ela é, como o Vasco está a referir, o casal são uma das fortunas grandes do Reino Unido. Isto é um problema político, que é muito difícil teres um multimilionário avançar com políticas de austeridade. Mas antes disso, o que lhe teria custado o pescoço noutra situação é o facto de, isto foi tudo muito recente, em abril surgiu, por uma série de fugas na imprensa britânica, a notícia de que a mulher, que é cidadã indiana, tinha o estatuto não residente no Reino Unido, o que lhe permite, legalmente, não pagar impostos sobre rendimentos obtidos no estrangeiro. Ora, isto não se sabia. Isto, numa primeira fase, foi negado pelo casal. Passado cerca de uma semana, admitiram que sim, de facto, havia esta situação e a mulher de Rishi, a senhora Murthy, veio fazer uma declaração afirmando que iria prescindir do seu estatuto legal de não residente e passaria, a partir de agora, ela tinha só nos últimos, desde 2015, feito uma economia superior a 15 milhões de libras, segundo os cálculos que foram feitos pela imprensa britânica, pelo facto de não pagar impostos. Iria passar a pagar impostos. Ora, isto ainda vem noutra intriga, que é o problema do Partido Conservador, é que foi aberto um inquérito porque isto tratou-se de uma fuga do fisco, como já tivemos situações destas aqui em Portugal. Isto são dados confidenciais do fisco. E a gente ligada a Rishi Sunak pôs logo a correr nos jornais que tinha sido uma manobra de Boris Johnson para o queimar a ele, Rishi Sunak. O inquérito, como também acontece cá, deu em nada, não foi descoberta qual a origem desta fuga. Mas este simples facto levantou uma polémica monstruosa que poderia ter posto fim à carreira de Rishi Sunak, a que se acrescentou um outro, que também parece uma coisa de nada e que é importante, é que ele manteve o estatuto do Green Card, ou seja, o estatuto de residente permanente, também neste caso nos Estados Unidos, o que o obriga legalmente a fazer declarações de impostos nos Estados Unidos sobre os seus rendimentos. Isto na altura em que ele era a segunda figura do governo britânico, em que ele era o chanceler do Tesouro, o ministro das Finanças. Ora, só por isto se vê que há algo de, como dizem lá, a alcunha que lhe puseram foi o Slick Rishi, ou seja, o manhoso, o escorregadio. Isto indica que há qualquer coisa aqui de profundamente errado com a personagem. As alcunhas em inglês dão sempre muito bom resultado, mas esses rendimentos e essa riqueza... Tudo isto era legal, atenção. Tudo isso era legal. Mas esta riqueza de Rishi Sunak e estes rendimentos podem de alguma forma... Atenção, é tudo legítimo. No momento em que a população atravessa graves dificuldades financeiras e com uma crise muito forte, pode ser-lhe-á difícil, se não mesmo fatal, ou muito mesmo provavelmente possível, ligar-se aos problemas reais do eleitorado? Mas não, esta questão da riqueza pessoal não me parece que seja um grande problema da Grã-Bretanha. Ao contrário de Portugal, as pessoas admiram pessoas que ganham o dinheiro. E
este casal, quer dizer, ela menos, obviamente, porque herdou do pai, mas ele de facto trabalhou e é um self-made man, aquelas coisas todas. Os ingleses admiram isso, os americanos, o mundo anglo-saxónico admira isso. Contrariamente a cá, não é? Normalmente quando alguém consegue alguma fortuna, há logo suspeitas de que roubou, que é corrupto, etc, etc, etc. Portanto, a relação com, ou a percepção que o eleitorado tem de grandes fortunas é um bocadinho diferente. Agora, dito isso, é evidente que ao seguir uma política de austeridade, que é o que ele vai fazer, que é o que tem de ser feito, parece que é aquilo que o Dr. Costa também está a fazer e outros, ele vai fazer duas coisas, vai reduzir despesa e vai aumentar impostos. O reduzir despesa depende como a reduz, se afeta os mais desfavorecidos, se há ou não mecanismos automáticos de aumentos correspondentes à inflação. Agora, os impostos é que é complicado, porque como estava a dizer o João, quer dizer, se ele vai aumentar os impostos e não os paga, e estamos a falar por uma fortuna de 800 milhões, 15 milhões é de facto peanuts. Não é? Quer dizer, para nós 15 milhões é algum dinheiro, não é? Não temos isso na carteira. Mas a maneira, é a forma da pessoa se comportar, ou seja, são pessoas competentes, estão a fazer tudo dentro da legalidade, estão a aproveitar todas essa manhosice que acho que os britânicos não gostam, porque há muito esta ideia de que as pessoas devem pay your fair share, paga aquilo que deves, uma parte justa, não é? E estas coisas, de facto, minam a credibilidade das pessoas. A última vez, o João falou aqui no Slick, a última vez que eu me lembro de um político anglo-americano é o Nixon. Foi o Bill Clinton, não é? Que era o Slick Willie. Era o Slick Willie e depois o Nixon. E teve de facto um problema tremendo, não é? Porque as pessoas de facto não confiavam nele, ele tinha este problema de credibilidade. Eu acho que Sunak ainda não está aí, quer dizer, acho que ainda não está aí. Vai-lhe cair em cima. Mas pode, não é? E é a questão da manta de retalhos. O governo é uma total manta de retalhos. É um governo de coligação conservadora e é preciso ver que nas declarações que ele fez... Qualquer governo seria agora. Qualquer governo seria necessariamente. Nas declarações que ele fez, ele cometeu um erro que agora não se nota muito, em que fez algo que um leninista até compreenderia, ou um jesuíta compreenderia. Nós temos de salvaguardar a unidade do nosso partido para podermos salvaguardar a unidade do nosso governo, que é a unidade do nosso país. Isto é o raciocínio dele. Quando devia ser um raciocínio ao contrário, devia começar pelo nosso país, depois o nosso governo e por fim o nosso partido. Mas ele de facto está numa camisa de 7 Ele foi hoje atacado por isso. E já começou a ser atacado por isso. É preciso recordar que ele não foi eleito pelo voto popular. Que é a questão da legitimidade. Partidariamente. Ele tem toda a legitimidade. No regime parlamentarista britânico, o partido demitiu um primeiro-ministro, escolheu outra, demitiu-a, escolhe agora a ele, mas em termos políticos isto esgota-se completamente. Quer dizer, é impossível fazer nova remodelação em que se venha outra vez a ser escolhido um novo primeiro-ministro. Volta Boris ou outro qualquer. E depois há gente, o Vasco estava a referir há pouco, a Suella Braverman, a senhora que é Ministra do Interior, que digamos que representa a linha mais radical em termos securitários entre os conservadores, apesar, ela própria é oriunda de uma família de imigrantes do Quénia e das Ilhas Maurícias, e digamos que a grande bandeira dela até ao momento é: vamos deportar todos os ilegais para o Ruanda. Quer dizer, estamos a falar de uma senhora que se torna conhecida por esta bandeira. Obviamente que a questão da imigração ilegal é gravíssima e é preciso encontrar soluções para isso. Também é algo de óbvio que a deportação para o Ruanda de imigrantes legais não é provável. Sendo Rishi Sunak um filho de imigrantes... Um filho de imigrantes e de uma grande comunidade de imigrante. De uma grande comunidade imigrante, como é que isso poderá ser encarado? Não parece que tenha grande importância, quer dizer, faz parte da história da família, mas para todos os efeitos, quer dizer... Rishi Sunak é inglês, que tem um legado pessoal, uma religião diferente da maioria, mas quer dizer, é inglês, pensa como um inglês, para todos os efeitos, e portanto, é um inglês que politicamente se situa bastante à direita. E portanto, esta perspectiva em relação... Desculpa, é religioso num país onde o peso da religião é menor, só que é o religioso, é um hindu. Sim, claro.
não deixa de ser religioso, mas... Mas estou a chamar o facto de termos se nós associamos Boris Johnson, por exemplo, associá-lo ao protestantismo ou ao lincolnismo, Sim, pessoas, quer dizer, arranha-se, não é? Em relação à senhora que se seguiu, também, enfim, também as pessoas, santo Deus, o que é que isso interessa? Agora, em relação a eles, já é diferente, porque há respeito, e há algo que confunde muito gente aqui em países desta pátria multirracial que se gosta de proclamar como Portugal, que quando se olha para o espectro político, ok, temos um primeiro-ministro cujo pai é de origem goesa, mas nós continuamos a ver as nossas minorias nacionais com muito pouca representação na vida política. Não é o caso da Grã-Bretanha e do Partido Conservador. Sobretudo, exatamente, do Partido Conservador, o que a nós às vezes nos escapa. Mas o Vasco tem razão, isto é, noutro momento, se fosse até numa eleição, se eu tivesse sido eleito numa eleição parlamentar, estaria toda a gente a celebrar que foi eleito um primeiro-ministro oriundo de uma das grandes comunidades imigrantes. Não foi exatamente um momento Barack Obama. Não foi esse o momento para ele. Mas isso foi salientado hoje no Parlamento. Mas isso foi salientado. E bem. Porque nos últimos anos tem havido uma grande discussão nas universidades, nos jornais, sobre o Império e a natureza do Império. E, portanto, acho que isto é importante, é digno de ser referido. Aliás, quer dizer, é uma coisa curiosa que Índia, ou a diáspora indiana, agora tem 2 primeiros-ministros na Europa. O que não deixa de ser interessante. E digo isto por uma razão muito simples. Quer dizer, António Costa foi à Índia, já não me lembro exatamente quando, mas foi à Índia há 2 ou 3 anos, acho que foi, não sei o quê, e foi recebido muito bem, e isto é E foi destacado que era um filho da diáspora. Claro, a Grã-Bretanha neste momento tem um problema económico, toda a gente sabe. O facto dele ter esta história pessoal vai seguramente ajudar no relacionamento com a Índia, que pode ser importante. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que esta ideia que nós temos que os filhos de imigrantes ou as pessoas de cor depois têm muita simpatia para com a imigração ilegal é falsa. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das coisas que se está a verificar é que quem mais exige que a fronteira seja fechada e que as pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos sejam deportadas são justamente os imigrantes legais, não é? Portanto, há aqui um conjunto de ideias que eu acho engraçado, que é esta ideia de que alguém que seja indiano, ou que seja negro, ou seja o que for, tende obrigatoriamente a ser de esquerda e ter estas concessões todas woke, não é? Não é o caso. Quer dizer, a maioria destas comunidades é muito trabalhadora, é conservadora em termos de valores e não tem grande paciência para esta lenga-lenga. Antes de deixarmos o assunto, só uma questão. É bastante diferente o sistema de integração das comunidades imigrantes britânicos, sobretudo em Inglaterra, daquele que é comum ao resto dos países da Europa continental. Geralmente aponta-se o caso da França como o mais oposto. E mais bem-sucedido. Agora, o bem-sucedido de uns e de outros na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é mais bem-sucedido do que o da França, que tem uma comunidade sobretudo oriunda do Maghreb, que hoje as dificuldades de integração são notórias. Mas só para acabarmos, o problema do Rishi Sunak não é Rishi Sunak a pessoa, claro. É o seu governo conservador, que é uma verdadeira manta de retalhos e que, conforme foi anunciado, está ainda em grave problema para definir um novo plano orçamental, por isso teve de adiar para meados de novembro aquilo que seria a apresentação da ideia básica do plano da matriz para pôr ordem nas finanças e controlar o déficit e reduzir a carga fiscal, que de facto irá aumentar. O problema é o governo e a guerrilha interna que não vai parar no Partido Conservador. Mudando de assunto, no Brasil, onde este domingo se realiza a segunda volta das eleições presidenciais, a campanha está neste estado. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Esta sexta-feira, dia em que este podcast é emitido, realiza-se o último debate presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Isto pode ser, de alguma forma, decisivo para o resultado ou ter influência nas sondagens que estão cada vez mais equilibradas? Quer dizer, pode-se Lula aparecer, coisa que não fez no último. As sondagens estão muito, muito apertadas. A mais recente
É uma pesquisa do Instituto Paraná, que dá, a minha cablazinha dá 50,2% para o Lula e 49,8% para Bolsonaro. Isto é um empate, está dentro da margem de erro e, portanto, qualquer um pode ganhar. Eu, por acaso, acho que com estes números, assim, é mais provável que seja Bolsonaro a ganhar, porque há um voto escondido, por causa do efeito de vergonha. Sim, na resposta às sondagens? Sim, por isso, mas também por outras razões. Uma é que, a bom rigor, eu estive a ver nesta sondagem, onde é que está a votação, o apoio dos candidatos. E é basicamente o mesmo mapa da primeira volta, onde Lula esmaga no Nordeste e esmaga entre os menos instruídos e os mais pobres. Não é? Portanto, digamos que esse é o eleitorado natural, maioritário, esmagador do Lula. Bolsonaro tem um bom resultado nas pessoas que têm mais instrução e maiores rendimentos. Isto é relevante porquê? Porque isto dá-lhe uma dinâmica muito significativa, eu acho. Aliás, tem dado uma dinâmica muito significativa. A outra razão é o seguinte, a eleição, a segunda volta, para todos os efeitos, vai ser, não sei se vocês vão estar de acordo comigo, mas vai ser decidida em Minas Gerais. Não é? E em Minas, a grande mudança, desde a primeira volta, é o apoio que Bolsonaro recebeu do governador Romeu Zema. Não é? E não é o apoio do governador propriamente, quer dizer, é toda a máquina, não é? Do cabo eleitoral. E se nós considerarmos que também depois da primeira volta há um conjunto, incluindo no estado de São Paulo, há um conjunto de novos governadores, de mayores, etc., prefeitos, eu creio que vai ser a mobilização a favor de Bolsonaro vai ser maior do que na primeira volta. Por outras palavras, com esta diferença entre os dois candidatos, o que interessa agora é a mobilização, quem é que leva os eleitores às urnas. E isso parece-me que, por estas razões que eu acabo de referir, Bolsonaro tem alguma vantagem. Eu depois, agora vou passar se me permites, aliás, porque és o moderador. Por favor. Mas acho que neste podcast é absolutamente essencial que venhamos a falar do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, já lá vamos. Mas, para o caso de os resultados ficarem... Não é por isso. A questão... Sobre a censura. A questão aqui que o Vasco levantou é aquela que foi apreendida, aliás, pela direção do PT logo no final da primeira volta. Os resultados foram maus. Porque, para começar, o Lula perdeu. Uhum. Lula já perdeu, mesmo que Lula venha a ser presidente, ele vai ser um presidente em luta contra o Congresso. Porque o Congresso é hegemónico, o Bloco de Direita é hegemónico no Congresso. O Bloco de Direita é já hegemónico no Congresso, portanto o presidente brasileiro, Lula, se for eleito, não vai conseguir governar em condições, vai ser uma guerra, vão ser 4 anos de guerra permanente no Congresso. Portanto, Lula perdeu, fiquemos com esta ideia. Lula pode ganhar como presidente. Agora, o problema é que o PT identificou logo, primeiro com a grande surpresa que foram os resultados da primeira volta, porque o resultado de Bolsonaro foi muito superior ao esperado, dadas aquelas dificuldades que o Vasco referiu das sondagens do voto escondido, que tu estavas também a lembrar há pouco, acrescido de haver problemas de recenseamento, censo demográfico, que não foi atualizado dada a pandemia de Covid. O problema é que os 48% de Lula são o topo máximo, possivelmente, daquilo que o Lula pode vir a conseguir do eleitorado. Porque nestas últimas sondagens, mesmo quando numa primeira fase tivemos nesta semana que o Lula praticamente ficou sem vantagem nenhuma. Ficou em empate técnico e o empate técnico muito provavelmente indicava que a vantagem real seria de Bolsonaro. Segundo, parece começar a haver uma ligeira recuperação do Lula, mas está tudo muito dentro da margem de erro. E ficamos numa dependência muito grande de saber o que é que vai ser a abstenção. O voto é obrigatório no Brasil, mas as pessoas abstêm-se. A abstenção foi muito alta, andou nos 33% na primeira volta. É provável que venha a aumentar nesta segunda volta e não se sabe de que maneira irá afetar um ou outro candidato. Ou seja, numa eleição em que Lula tinha tudo à partida a seu favor, houve uma subestimação muito grave daquilo que era, isto do ponto de vista das empresas de sondagem, a real intenção de voto em Bolsonaro, e houve um
fator que marca o Partido Trabalhista desde o início da década. Isto tem a ver com o voto evangélico. Os evangélicos continuam a ser uma minoria no Brasil, mas os evangélicos são uma minoria que se vem vindo a constituir desde os anos 50 do século passado, até quase ao ponto de se virem a tornar muito provavelmente a maioria religiosa do país, ultrapassando aquilo que são os católicos nominais. A Igreja Católica ainda representará sensivelmente cerca de 60% dos crentes, mas o dinamismo está todo do lado das igrejas evangélicas. E é curioso porque os estudiosos brasileiros e estrangeiros têm sempre uma extraordinária dificuldade em abordar o impacto político destes movimentos evangélicos. Eles tanto podem ser vistos, e em algumas regiões, e em alguns casos são um fator de modernização, porque vão reforçar a autoconfiança, a autodisciplina, capacidade de trabalho, coesão familiar. Neste caso são vistos como um fator positivo para a chamada modernização do país. Noutros casos são vistos como um fator retrógrado de arcaísmo. É a história do dízimo, da subserviência a alguém, da crença no milagre, e aí são vistos como um fenómeno negativo. E é nesta ambivalência que, quando há uma grande mobilização política por parte destas igrejas, o PT foi apanhado em contramão, não conseguiu reagir, nunca entendeu isso. E nesta eleição são comunistas, muitos. É natural, porque a matriz é uma matriz sindicalista, é uma matriz de esquerda, uma matriz onde os comunistas, a extrema-esquerda, aquilo que é o movimento socialista brasileiro, contou muito para formar a ideologia do PT. Teve fases mais radicais, fases menos radicais, que governou como não governou e que agora tem este problema. O evangelismo, estas igrejas são um fator de mobilização. Bolsonaro ganha aqui claramente e isto poderá valer-lhe a eleição. Mas para já é isto. Lula perdeu, no sentido de perdeu no Congresso. Lula pode vir a ser presidente, mas nunca será por uma margem tão grande como era expectável à partida. E há agora esta questão da censura que o Vasco quer... Vamos então ao Supremo Tribunal Eleitoral. Mas só uma coisa aqui, o João faz bem em salientar isto, porque isto também é um dos aspectos mais interessantes nas mudanças do Brasil contemporâneo. Mas é natural, de facto, que o PT não compreenda isto, porque os seus mais destacados militantes e, sobretudo, os grandes ideólogos do PT, o Dirceu e companhia, não é? Pessoas, aliás, muito inteligentes, muito sofisticadas, mas eu há pouco brincava um bocadinho, dizia que são todos comunistas, quer dizer, não são necessariamente comunistas, mas têm aquela raiz materialista, marxista, que de facto até tem uma certa displicência pela religião, a consciência falsa, não é? No velho jargão marxista. Apesar da grande simpatia pelas religiões africanas, o candomblé e tudo mais, que sempre foi manifesto nesses grupos, mas nunca se confrontaram com a capacidade de mobilização evangélica, ao passo que se entendiam muito bem e compreendiam muito bem a lógica da teologia da libertação no movimento católico. Essa coisa, um dia temos de falar sobre isso. Sobre a censura. Não, porque a Igreja brasileira foi muito importante nesse momento de teologia chamada de libertação, que ainda parece ter muita influência em Portugal junto aos bispos. Mas sobre a censura, eu sinto-me um bocadinho preocupado, enfim, num certo sentido. Porque o que se está a verificar no Brasil não é exatamente a mesma coisa, mas é muito semelhante àquilo que se está a verificar nos Estados Unidos. O que está acontecendo no Brasil? O Tribunal Superior Eleitoral está na prática a decidir o que é informação verídica e não verídica. Não é? O que é verdade e o que não é verdade. E está a obrigar os partidos políticos a retirarem, acho que dá-lhes 2 horas para retirarem as mensagens que o Tribunal, ou mais concretamente, o sujeito que está à frente do Tribunal, o Alexandre de Moraes, o toquemada do sítio. Eu receio que isto também um dia chegue a Portugal. Qual é o problema? Quer dizer, em política há pouca verdade, quer dizer, em política há uma interpretação de alguns dados, de algumas tendências, etc. Desculpa, mas só uma coisinha.
estamos a falar também de propaganda eleitoral brasileira que está neste nível. Bolsonaro é canibal, Lula fez um pacto com o diabo. São este tipo de coisas que estão a ser proibidas. Eu sei que está, mas sim, mas é para dizermos que sim, mas não é de uma uma questão de forma meras, geral... estamos a falar de, se quiserem usarmos o palavrões do povão, são bujardices violentíssimas, aquilo que os brasileiros chamam fake news a dar com um pau. Não, mas o problema é que fake news é tudo, não é? Se eu disser que a economia portuguesa tem problemas, alguém verá dizer isso é fake news porque não sei quem, não sei quantos. Quer dizer, a linguagem política é por definição uma linguagem de contrastes, de oposição, de conflitualidade, e ter sobretudo um juiz, não é? Um burocrata, não é? Ou neste caso até não é um bem juiz isso. É um juiz, atenção. Eu sei, também é um juiz, mas vamos lá ver. Não, mas também temos de ser rigorosos. A divisão está bem, eu sei. Eu sou muito rigoroso, mas os juízes no Brasil não são propriamente servidores da justiça. Muitas vezes são atores políticos, como tu sabes, como foram em Itália destruir um sistema partidário, como foram cá em Portugal, etc. Não é? Portanto, quer dizer, os juízes não são santos, antes pelo contrário, em muitos países estão ativamente envolvidos na política. E certo, mas ninguém os elegeu. Sim, mas há uma legitimidade do Poder Judicial que não podemos descartar, não é? Mas eu não descarto isso. Eu sou um grande fã do Estado de Direito, por isso é que não gosto deste tipo de juiz. Por essa razão, não é? Porque isto não é um juiz, quer dizer, isto é um político. Sobretudo num tribunal desta natureza, não é? E o que me parece é que crescentemente, e isto, como disse, está a acontecer também nos Estados Unidos e noutros países, crescentemente há a tendência para ilegalizar aquilo que não se gosta. Eu posso dar o exemplo de uma coisa ontem que disse a Hillary Clinton. Quer dizer, quando Trump dizia que as eleições de 2020 lhes foram roubadas, eram extremistas, era isto, era aquilo, outra coisa. Ontem, hoje estamos a gravar na quarta-feira, ontem a Hillary Clinton lançou um vídeo a dizer que as eleições de 2024 e eu sublinho vão ser roubadas. Ou, quer dizer, as eleições ainda não foram realizadas e já vão ser roubadas, não é? Quer dizer, e ninguém censura a senhora por fazer uma coisa que é igualmente mau àquilo que fez Trump. E o que me parece é que crescentemente, não é? Os juízes, a comunicação social recorrem a estes truques para todos os efeitos, para amordaçar a liberdade de expressão. E a política confronta, é o Bolsonaro dizer ao Lula, tu és o manfarrico, e ele diz, não, é mentira, porque tu é que és corrupto e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, e o povo eleitorado decide estas coisas, não é um iluminado que depois viremos a descobrir 3 ou 4 anos depois, é um candidato, um partido, ou vai isto ou vai aquilo. Não, a política é isto. Isso é por causa do vai-vem entre políticos e sim, juízes, que é um dos dramas de Portugal e do Brasil. Mas espera aí, Vasco, acho que tens razão. Há uma questão de censura no Brasil que está a caminhar, ao risco de caminhar no sentido que o Vasco sublinha, mas se há nesta campanha algo que se nota é o uso e abuso da mentira, mas da mentira mais absurda e do insulto pessoal. E sempre fica, isso, mentira. No caso, um exemplo do lado tirado agora assim de repente, do lado da propaganda de Bolsonaro, que acabou por ser a gente não sabe, se não tem. Exatamente. o pacto com o diabo prova que ele não tem. No caso do Lula, para fechar templos, encerrar templos de igrejas evangélicas, por exemplo, era um dos exemplos apontados como do lado da propaganda contra Bolsonaro, uma declaração que ele tinha feito já há anos, manifestando compreensão por aquilo que era a prática de canibalismo por algumas tribos da Amazónia. Isto são exemplos de manipulação absoluta. Mas, para além disso, portanto, deste aspecto, estamos a falar de um país cujo nível de debate está nesse ponto. E depois a violência.
física, porque esta é verbal. Nós tivemos... O problema é que a violência verbal depois leva também à violência física, que é comum nas eleições locais no Brasil. Os portugueses que não soubessem, nas últimas gerações, aprenderam isso a ver as telenovelas brasileiras e o fenómeno dos coronéis, que até vai reverter-nos para aquilo que é o passado da escravidão no Brasil, mas isto são fenómenos muito presentes nestas eleições. E a deslegitimização eventual dos resultados. E aqui as culpas estão inteirinhas do lado de Bolsonaro. Nós temos um sistema eleitoral no Brasil que há um consenso no país entre as pessoas com o mínimo de seriedade e no estrangeiro também, diga-se, até por parte da Organização dos Estados Americanos. O sistema eleitoral brasileiro, com o seu sistema de voto eletrónico, funciona de uma forma clara, muito boa, fácil de controlar e não é para ser posto em causa. E Bolsonaro pôs isso em causa. É uma das raras, quase que certezas que temos desta campanha, é se Bolsonaro perder, este tema de que não foi legítimo ou que a hipótese de ter sido roubado, vai ser posto no ar. Do lado do Lula, se Lula perder, é mais crível que a esquerda venha a admitir uma derrota, apontando outros casos, como a manipulação de fundos federais, ou coisas assim do género, coisas que são verdadeiras. Há, obviamente, um uso e abuso de fundos do Estado para efeitos eleitorais. É triste o que se está a passar no Brasil. São dois péssimos candidatos, à esquerda e à direita. A vitória devia calhar a Lula por tudo o que eram as suas sondagens e um cadastro imenso da parte de Bolsonaro a apontar para a primeira volta. Era isso que as sondagens indicavam. Lula fez má campanha, perdeu na primeira volta, nesta segunda volta não está a conseguir também galvanizar e também não seria por parte do seu parceiro, Geraldo Alckmin, só quase para fechar, pelo menos pelo meu lado, cuja alcunha no Brasil, para lembrarmos alcunhas, é o picolé de chuchu, ou seja, a cara que não convence e que não seduz e não seduz ninguém. Há uma teoria de conspiração interessante que é o seguinte: o Lula já anunciou que só é candidato para um mandato, quer dizer, eu acho que isto é um sinal absurdo de desespero, mas já anunciou isto. A teoria de conspiração é que o Lula vai ganhar, depois vai ser destituído, não é? O impeachment, e depois finalmente este dinossauro da política brasileira vai ser presidente. O cara insonso, o Alckmin, o picolé de chuchu. Finalmente chega lá. Com esse pensamento ficamos por aqui esta semana. Como habitualmente, podem ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.